O cargo mais elevado que alguém pode atingir na vida é ser um ser humano. Tem que ter essa interação humana. Então, se você tá romantizando, ou seja, você tá pegando mais uma muleta e colocando, tipo, opa, mais uma desculpa pra continuar fazendo isso. Por exemplo, os empregadores, quando empregam a geração Z no comércio, eles estão tendo muita dificuldade, porque você entra numa loja que tá lá uma vendedora ou um vendedor da geração Z. O que se fazia antigamente? O vendedor chegava, oi, tudo bom? Você está procurando o quê? Não é? Faltava até te abraçar. Se sair da loja, a melhor amiga dele. Talvez fosse até o exagero. A geração Z hoje fica lá. Não tem esse acolhimento, que muitas vezes até foi exagerado na questão da conquista do cliente. Nossa, eu lembro quando eu ia pro centro da cidade com a minha mãe fazia amizade com todo mundo. Saí da loja e falava, não, dá um abraço lá na Lourdes, tá? Só a irmã. Eu falei, mas você conhece ela? Não, acabei de... Que loucura. Sim, mas isso era coisa do auge do comércio, utilizando essa coisa do contato, das emoções. Claro. Quantas vendedoras, eu me lembro em épocas, tipo assim, esse vestido tá lindo, e o vestido tava horrível. Sabe? Não caía bem, porque tem vestidos que caem bem para mulheres longilíneas. Eu sou uma mulher baixa, né? Pequena. Então, o tipo de vestido é diferente de uma mulher alta, esguia. E eu me lembro que a pessoa falava e falava assim, não tá legal, mas eu vou achar um que vai ficar legal. Me ajuda aqui. Como eu tenho um pouco mais de quadril, eu preciso de um vestido que seja mais larguinho. Eu não posso ser aquele tubinho, né? Aí tudo bem, a pessoa até ria. O que acontece hoje no comércio é que os empregadores estão questionando assim, gente, mas a gente tem que dizer para ir lá. E como é que a gente faz pra essa geração? Como é que a gente não, né? Porque eu também faço parte dessa geração. Como é que a gente faz? Mas você é muito mais para milênio. Como é que eles fazem para eles começarem a sair perder um pouco disso, né? Porque eu imagino que a escalada disso vai ser pior. Porque imagina os filhos deles, como é que vão ser? Eu não sei. Eu acho que a gente está vivendo um momento... Eu acho que a gente já está questionando isso, é muito bom. É sinal de que está incomodando. Até ontem eu nem sabia que isso existia, pra você ver. Sim, mas se você der lá o hashtag, você vai achar. Não, tá muito em voga. O que acontece é que eu acho que, assim, nós estamos vivendo... Eu sempre estou dizendo isso já há alguns 2 anos ou 3, que a gente teve o auge das redes sociais, para mim foi em 2024, e a gente está entrando numa era agora, que é uma era das pessoas quererem mais contatos. Eu acho que a própria pandemia, quando acabou, as pessoas quiseram se reunir. A gente nunca viu ter tanta festa, tanto festival. Houve uma sede de interação de gente. Entendi. Claro que existe toda uma indústria em volta disso. Mas as pessoas saíram da pandemia querendo olho no olho, querendo ver mais, ir na casa do outro. Então, eu acho que o auge disso vai tender a se diluir. Porque, assim, talvez, eu sempre digo uma coisa... Não se sustenta, né? Não se sustenta porque não é humano. E o que não é humano não se sustenta. Eu sempre digo que o cargo mais elevado que alguém pode atingir na vida é ser um ser humano. Talvez esse seja o maior papel que a gente tem para poder exercer. E o que é ser um ser humano? Um ser humano é essa pessoa que, na interação com o outro, ele preza por dar o seu melhor, para ser melhor e para somar na vida do outro. Isso é ser um ser humano. Se a gente conseguir chegar no final da vida e falar, caramba, meu cargo melhor foi ser um ser humano melhor, tá limpo. Como é que a gente começa a ser um ser humano melhor? Porque na prática, falando assim parece ter mais fácil, mas na prática é bem difícil. Não é simples. O que é um ser humano? Né? O ser humano é aquele que um animal sofisticado, diferenciado, que se pensa, se comunica. É a grande diferença da gente com os outros animais. E que tem consciência. Ele sabe sempre o que está fazendo, por que está fazendo e com quem está fazendo. Né? Por mais que a pessoa chegue, eu não vou querer exigir isso de uma criança de 2 anos. Sim. Nem de 5, nem de 6. Mas isso é um ser humano, aquele que se autorreflete. Eu estou indo melhor ou não estou indo melhor? Por exemplo, o conhecimento e o autoconhecimento é fundamental. Mas uma dúvida aqui, assim, mas não vai um pouco
não é um pouco contraintuitivo com o nosso DNA de sobrevivência, pensar no outro ao invés de pensar em nós primeiro? É quase que... Maquiavel falava muito, né? De você ser um pouco egoísta para se preservar, para depois preservar o outro. Mas ser um ser humano de verdade não exclui você ser melhor primeiro para dar o seu melhor pro outro. Tem que ser igual avião, né? Primeira máscara em você, porque Exatamente. Senão, enquanto tá colocando a máscara no outro, você já foi. A definição é dar o seu melhor para ser melhor para você e esse melhor para você transbordar em soma na vida do outro. Que não precisa ser uma nação inteira, pode ser as 5 pessoas. Tinha um cara muito que você legal convive. Que eu acho que você deve conhecer ele, né? Ele falava isso e ele falava, amar o outro como a ti mesmo, né? O tal de Jesus Cristo. Aquele cara, gente ele falava boa. Pra caramba, falava algo parecido, né? Exatamente. Que legal. Porque assim, ele não estava dizendo que ele não se amava, Jesus se amava. Ele tinha um centro com ele mesmo, ele tinha essa coisa do silêncio, tinha vezes que ele se recolhia. Ele não ficava na base do bu. Tinha horas que ele se recolhia. E se reconectava a ele. Então, assim, isso é fundamental para ser um ser humano melhor. Se você for nos filósofos estoicos, o que eles definem como ser um ser humano? Você basear a sua vida em valores, virtudes e sabedoria. Valores, você sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Agora você falou esse negócio do estoicismo. O que é virtude? Praticar. Porque eu posso saber o que é certo e o que é errado. Um psicopata sabe o que é certo e o que é errado, ele não pratica. Virtude. Então, o ser humano, ele tem que ter valores, virtudes, que é a prática desses valores, e com isso adquirir o quê? Sabedoria. Para saber quando fazer? Quando fazer. E com quem fazer ou não? E com quem fazer. Puta, que legal. Então, valores, virtudes e sabedoria. Isso sim é o maior cargo que a gente pode ocupar na vida. Se transformar nesse ser humano. Difícil, né? Eu não acho difícil, não. Nossa, eu achei difícil. Porque hoje em dia, pra gente saber com quem a gente vai fazer, com quem a gente vai aplicar essa virtude... Isso é sabedoria. Então, muito... Porque às vezes você quer ser generoso com alguém, mas esse alguém tá ali só tirando proveito. E tem muito daquilo que você tá fazendo pra ele ou pra você, né? Mas se o seu coração... Eu muitas vezes vi pessoas armando pra mim, mesmo assim eu não deixei de ser generosa. Mas aí você vai dizer, mas você sabia? Sabia. E por que você fez? Porque eu não me traí. A culpa não é sua. Não foi por causa do outro. O que o outro faz é uma conta que ele vai acertar. Agora, o que eu faço com a minha consciência é outra história.